Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 26. Você que tem a sua Bíblia. Mateus 26, 36, a partir do verso 36 ao 46. Como nós estamos diante da ceia, a gente observa alguns textos que está envolvido diante da mesa, e espero que esta manhã a gente possa aprender algo que vem desta porção da palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor, verso 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Queridos, eu queria que vocês prestassem atenção na leitura. Tá? Vou começar de novo. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Senhor, eu oro a Ti, ó Pai, que esta porção possa fazer com que a Tua igreja seja edificada e fortalecida para a honra e glória do Teu nome. Tudo que nós ministrarmos aqui, Senhor, isso venha penetrar nos nossos corações, para que a prática ela seja exercida em meio a esta palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem os discípulos que dormiram
no Getsemane. Foi exatamente o que eu achei em relação a esta porção. Momento muito difícil, irmãos. E eu, olhando para esse texto, veio no meu coração. Foram 3 anos que os discípulos caminhavam com Jesus. Os discípulos aqui não estavam sendo pegos de surpresa. Os discípulos estavam sabendo, sim, o momento que Jesus havia relatado que ele estava perto da sua crucificação. E ali, os discípulos estavam dormindo. A gente pode perceber que no momento mais crucial da vida de Jesus como ser humano, os seus apoiadores, os seus amigos, aqueles que ele contava, ele não teve jeito, não pôde contar com eles. E é por isso que eu achei esse versículo, esse título. E eu não consegui achar um outro que poderia substituir. Falando sobre esse contexto do Getsemane, eu queria relembrar algumas questões para falar para vocês o quanto era crucial o apoio desses discípulos a Jesus. Esse episódio acontece na véspera da crucificação. Com certeza Jesus estava ali necessitando de um apoio, de uma ajuda. Ele leva consigo Pedro, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu. E acho interessante que essas 3 pessoas, esses 3 personagens, foram aqueles que presenciaram Jesus ali na transfiguração, em Mateus 17. Eles viram que Jesus ali era o Filho de Deus. Eles viram aquela experiência. Eles foram tomados pela voz do Senhor. Neste momento aqui, neste contexto, a gente percebe que Jesus revela a sua profunda humanidade. Jesus, como Deus, ele não precisava e não precisa de ninguém. Muito pelo contrário. As pessoas que precisam dele. Mas aqui, ele estava na sua plena humanidade. Ele estava se sentindo como eu e você, vulnerável. Naquele momento ele estava se sentindo uma pessoa fraca, precisando de apoio, de ajuda. Porque ele declara que a minha alma, no versículo 38 diz, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. A alma do Senhor Jesus estava abatida. Estava plenamente sem força. Eu não sei se você consegue entender Jesus nesse momento. Eu não sei se você já se percebeu que ao longo da sua vida, sua alma estava plenamente abatida. Sem força. Sem percepção. Sem ânimo. Medo, insegurança. Era assim que Jesus estava naquele momento. Ele estava plenamente inseguro em relação à sua humanidade. O que Jesus faz aqui, irmãos? Ele luta em oração. Jesus se levanta em oração. Ele nos mostra aqui que a única forma de saciar, de buscar fortalecimento na sua alma, na sua humanidade, é buscar uma força que vem lá do alto.
Mas, no entanto, aqui, a gente percebe que, enquanto Jesus lutava em oração, os seus discípulos cedem ao sono. Este contraste nos mostra dois cenários. O Filho de Deus totalmente rendido ao Pai em oração. Enquanto os discípulos adormecidos e estavam incapazes de perceber a gravidade do momento. Não estou fazendo propaganda aqui, irmãos. Mas na hora que eu falei da nossa semana de oração, eu pergunto para você, seu coração se alegrou? Será que você foi motivado com os meus avisos? Culto de oração aqui segunda-feira está dando 3 pessoas, irmãos. 4 pessoas. E eu louvo a Deus. Louvo a Deus, porque eu sei que Deus está aqui. Olha o cenário. Jesus sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, buscando em oração. E os seus discípulos... Meus irmãos, eu vejo aqui nesse texto, mesmo no momento mais difícil da vida de Jesus, na sua plena humanidade, ainda ele ensina muitas coisas. Muitas coisas. Nós iremos falar aqui hoje sobre princípios e valores espirituais. Eu entendo que todos os cristãos, nós como cristãos, por vivermos um mundo caído, por vivermos um mundo que nos sucumbe, a única resposta, a única coisa que nós precisamos correr atrás, é ter uma vida de oração. É ter uma vida, é buscar as coisas espirituais. Porque essas coisas espirituais é que nos sustenta, é que sustenta a nossa alma, sustenta o nosso coração. E é por isso que Paulo falou lá na igreja de Colossos. Buscai as coisas lá do alto. Porque se você lê, lá naquele tempo do livro de Colossenses, em Colossos, aquela igreja era uma igreja perseguida. Os cristãos ali passavam por dificuldades. E talvez dificuldades bem piores do que nós aqui, no tempo atual. Ali o povo era martirizado, ali o povo necessitava. Mas necessitava de ajuda. Lá eles eram perseguidos, mas no entanto, eles viviam o reino de Deus. E Paulo, para estimular esta igreja a continuar a viver o reino de Deus, falava para eles, buscai as coisas lá do alto. Meus irmãos, eu quero falar aqui, a primeira coisa, é o valor da vigilância espiritual. Nós podemos tirar desse texto. Jesus fala no versículo 41, vigiai e orai. Vigiai e orai. Meus irmãos, o que Jesus nos mostra aqui, é que quando negligenciamos a vigilância espiritual, nós ficamos vulneráveis. O sono físico que esses discípulos tiveram é uma metáfora do sono espiritual. Esses discípulos aqui estavam vivendo uma indiferença. Eles estavam em plena acomodação. E a falta de sensibilidade com as coisas de Deus, com as coisas do reino de Deus. Jesus chamou esse povo, ore. Ore. E a Bíblia fala que ele falou 3 vezes. E o povo não despertou. O povo não saía da sua inércia. Eles não
Sabe, tudo que Jesus fez ali era tentar estimular esse povo a sair do lugar onde eles estavam. Mas essas pessoas estavam em plena acomodação. E o pior de tudo, com o coração vazio. Falta de sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, a pior coisa que existe na vida de um ser humano é quando ele não tem sensibilidade de ouvir. Porque aquela pessoa que não tem sensibilidade, está insensível, você pode falar o que for, que ela não se levanta, porque fica com o coração duro. Você já percebeu isso? Você já andou com pessoa que ela está errada, e você aconselha para ela sair do caminho, e mesmo assim ela não sai. Já percebeu isso? A pessoa não reconhece por quê? Porque não tem sensibilidade. Não tem coração quebrantado, pessoa coração duro. E eu percebo aqui que a falta de sensibilidade, irmãos, faz com que nós não temos vigilância espiritual. Não tem. Por que aqueles discípulos de Emaús entraram em crise, irmão? Porque eles estavam assim. Eles não tiveram a percepção de ver por que Jesus veio ao mundo. Eles tinham uma outra consciência. Uma consciência, não tinha sensibilidade em ver as coisas espirituais. Não tinham visão. Não tinham, atitudes. E entraram em crise. E como eu falei que nós vamos falar sobre princípios e valores, o princípio que nós podemos tirar aqui do valor da vigilância espiritual é: vigilância espiritual, coloque aí por favor. A vigilância espiritual é indispensável em tempos de tentação e crise. Amém por isso? Ela é indispensável. Agora, qual é o valor? A atenção ao mover de Deus e aos sinais do tempo presente. A atenção ao mover de Deus e aos sinais do tempo presente. Jesus está mostrando aqui que a igreja necessita de valorizar a vigilância espiritual. Segunda coisa. Jesus mostra aqui o valor da oração como fortalecimento. Jesus não apenas pediu ao Pai que afastasse o cálice, mas ele se submeteu-se. O que ele diz na palavra? Faça, não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu acho isso tremendo de Jesus. Ele buscou a força que vem do Senhor. Muitas vezes nós não temos a consciência de saber o que Jesus experimentou nesse momento. Quando ele disse: Senhor, se possível, afaste esse cálice. Eu pergunto para vocês sabem o que significa esse cálice? Sim ou não? Sabem? Vocês que não sabem, eu vou explicar para vocês. Cálice não é esse cálice que a gente bebe, não. O cálice que Jesus estava falando aqui, Senhor, se for possível, afaste esse cálice. Ele não estava falando da cruz. Ele não estava falando da sua crucificação. Porque a sua morte foi uma morte vicária. Ninguém mandou ele lá. Ele foi porque quis. Ele se entregou. O problema de Jesus aqui, esse temor de Jesus, foi que naquele momento ele ia experimentar duas coisas que ele nunca experimentou na vida. Que foi o pecado do mundo inteiro ia sobre ele e o abandono de Deus. Eram as duas coisas que ele tinha temor naquele momento. Eram as duas coisas que ele estava perturbando Jesus. O que estava perturbando Jesus não era os açoites, o peso da cruz. Não era o espinho não é a coroa de espinho. Não era. Mas era o pecado e o abandono do Pai. E ele pede: Senhor, se for possível, afaste este cálice.
Mas ele submeteu-se. Quando ele disse, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Meus irmãos, eu vejo Jesus aqui buscando um fortalecimento. Buscando fortalecimento. E eu vejo a vida dos discípulos aqui. Os discípulos não oraram. E você sabe o que aconteceu com eles logo depois desse episódio? Pedro negou e os outros fugiram. Está vendo? Quem ora e quem não ora. Princípio. A oração, irmãos, não muda apenas as circunstâncias, mas molda a nossa vontade à de Deus. Valor. Aprendemos aqui que nós adquirimos, quando buscamos a oração como fortalecimento, a dependência do Pai em todas as circunstâncias. Ah, irmãos, isso é difícil, hein? Já viu quando a nossa fonte acaba? A nossa segurança? Já viu isso? Quando a sua saúde acaba? Quando você perde alguma coisa? E você fica vulnerável? Você fica assim, ó. A única resposta é oração, irmão. Por fortalecimento. Essa questão aqui é muito séria. Terceira coisa. Nós podemos tirar desse texto. O valor da perseverança na fé. Jesus orou quantas vezes, irmãos? Quantas? Posso ouvir? Vocês estão comigo, sim ou não? Orou 1, 2, 3. Concordam comigo? Por que ele orou 3? Porque ele perseverou. Ele perseverou. Muitas vezes, nós oramos uma vez, se a gente não recebe a resposta, não recebe a força, o que a gente faz? A gente vai embora. Né? A gente esquece. Eu vejo aqui que os discípulos desistiram cedo demais, irmãos. Eles adormeceram. E eu vejo Jesus aqui perseverando até se fortalecer para enfrentar esse cálice, enfrentar a cruz. Eu vejo muitas coisas aqui, irmãos, que hoje nós somos presos a um imediatismo muito forte também. Quero puxar por este lado. Hoje muitas vezes a gente ora uma vez só, a gente já quer a resposta do Senhor. E se a resposta não vem, a gente desanima. A gente dorme. A gente não tem mais prazer. E a gente começa a ser crítico. A gente critica a igreja, critica Deus, critica todo mundo. Por quê? Porque não dá valor à perseverança da fé. O princípio que nós podemos tirar aqui, irmãos, a perseverança na oração fortalece a alma, até que a vontade de Deus seja plenamente aceita. Bênção isso, né? Já reparou? Que Jesus, meio que, Senhor, se for possível, afaste esse cálice, mas, no entanto, que seja feita a tua vontade. Ou quantos de nós, a gente só ora a primeira parte, porque não sabe perseverar na fé. O valor que nós podemos trazer aqui na perseverança da fé é firmeza em buscar ao Senhor, mesmo quando a resposta não vem de imediato. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso aqui. Isso serve para a jornada da nossa vida cristã. Todos nós temos dificuldade de esperar. E a gente fica doido. A gente fica igual barata tonta. A gente fica desesperado. A gente não dorme. A gente fica afoito. A gente fica, sabe, pessoas totalmente vulneráveis. E não raciocinamos direito.
E é por isso que a gente precisa ter esse discernimento em saber que o fortalecimento não se adquire na força do pensamento positivo, mas é na oração. Porque você já reparou, eu tive uma semana um pouco complicada. Recebi de uma notícia inesperada. O que eu mais recebi de notícias, de aconselhamento foi assim: pensa positivo, vai dar certo. Isso aí é força de pensamento. Vai dar certo. Né? Não, irmão. Não se dá certo, não. O cristão, ele se move na oração. Porque o que vai ter que ser cumprido aqui é a vontade do Senhor, não a minha. Se for para ser sucumbido, louvado seja o nome do Senhor. É assim que é a vida. Nós não pertencemos a Deus? É assim que a gente precisa. Nos apresentar diante do Senhor. O reino de Deus é isso. Amém? Graças a Deus. Quero tirar desse texto também o princípio da solidariedade espiritual. A Bíblia fala que Jesus chamou quem? Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Tiago e João. Cara, isso aqui é tão sério. Tão sério. Essa passagem aqui mostra que até o Filho de Deus quis presença de amigos na sua hora mais difícil. Sabe por quê, irmão? Porque buscar a Deus em momentos difíceis é difícil, irmão. É complicado. Buscar a Deus sozinho é difícil. E principalmente na dificuldade. É complicado. E Jesus não pôde contar com apoio. Por isso que a comunhão na igreja ela é importante, irmãos. Eu vejo que a comunhão ela é fundamental para o fortalecimento dos irmãos da igreja. A igreja precisa ter comunhão. A igreja precisa ter vida. O princípio que nós podemos tirar aqui, a comunhão ela fortalece. Jesus buscou a comunhão com os 3 discípulos, mas infelizmente ela é falível. Nem sempre os homens estarão conosco. Não é verdade? Já foi abandonado já, queridão? Os barba branca aqui têm um pouco de experiência. As irmãs jovens aí que têm o cabelo pintado também. Agora, os jovens talvez ainda não experimentaram. Mas isso dói, cara. Isso dói. Isso dói, porque a gente percebe que nem todos estão no mesmo patamar. No mesmo coração sensibilizado. Não estão buscando a Deus como deveria buscar. O valor é preciso ter fidelidade em sustentar uns aos outros em oração, especialmente em tempos de luta espiritual. Agora, uma coisa aqui, irmãos, nós podemos aprender aqui. Porque essas questões não podem sucumbir os nossos corações. A gente não pode criar expectativa no coração humano. Essa falha dos discípulos aqui nos lembra que existem muitas situações em nossas vidas que a gente não pode depender de homens. Apenas dos homens. Mas a gente primeiro tem que depender do Senhor, porque é Ele que nunca nos abandona. Jesus foi fortalecido aqui por Deus.
Se dependesse dos homens, ele estava lascado. Ele não ia cumprir o propósito. Mas, no entanto, a gente percebe aqui que Jesus, ele ficou indignado. Perceba a indignação aqui dele. Mas isso não fez com que ele saísse do propósito. Imagine só, eu chegar aqui, como líder dessa igreja, e não ter a resposta da igreja no culto de oração. Aí você vê 2, 3 participando, 4 participando. Eu vou desistir por causa do apoio? Não posso. Não posso. Não posso esperar em resposta humana. Eu prefiro estar num ambiente com 3, 4 pessoas onde Deus está, onde tem 300 cadeiras onde Deus não está. O princípio da solidariedade espiritual precisa ter no nosso meio, meus irmãos. Quinto, o valor da prontidão espiritual. Jesus estava preparado em oração para enfrentar a cruz. E os discípulos não estavam preparados para enfrentar a perseguição. Sabe por quê, irmão? Que esses homens foram frouxos? Desculpa a expressão, mas é bom usar isso. Não tinha prontidão no coração deles. Não tinha percepção. Não tinha vontade. Talvez a vontade deles eram outras. Talvez eles ali, a Bíblia fala que Jesus chamou-os. Chamou esses 3. Será que os 3 apenas foram por ir ou eles queriam estar com Jesus? Eu percebo que eles foram porque o Mestre os chamou. Mas aquela coisa, foram por ir. Porque se não tivesse chamado, não tinha ido, não. E o que aconteceu? Ficaram frágeis. E se perderam por conta da fragilidade. Mas Jesus se manteve firme. Sabe por quê? Porque ele estava em sintonia com o Pai. Princípio que nós podemos tirar aqui sobre o valor da prontidão espiritual. Quem vive em oração está sempre pronto para desafios. Valor. Disciplina espiritual. Gente, nós temos muitas disciplinas. A gente tem disciplina dentro da nossa casa, não é verdade? Quem é pai, quem é mãe, não tem a sua disciplina de levantar, levar filhos para a escola, fazer café, fazer almoço, lavar, passar, cozinhar, fazer janta. A esposa tem que acariciar o belo dela. Disciplina. Faz isso todo dia. Para trabalhar, você não tem que chegar 8 horas da manhã no seu trabalho? Estudar, você não tem que chegar às 7h10 na sua escola? Tudo isso é disciplina. A oração é assim também. Disciplina é tudo na vida do ser humano. E Deus trabalha também dessa forma. As coisas de Deus existem regras, irmãos. As coisas de Deus existem ordens. Tudo que Deus fez desde o princípio teve ordem. Nada foi bagunçado. Eu vejo tudo em Deus disciplina. E as coisas de Deus não podem ser de qualquer forma também. A gente não serve a Deus de qualquer forma, irmão. A gente não busca a Deus de qualquer forma, baseado nas minhas vontades, nos meus sentimentos. A gente não pode ser movido assim, porque se nós formos movidos à base do sentimento, eu creio que ainda a gente não teve experiência. A gente ainda não entrou em conexo com Deus. Amém? Eu queria aplicar aqui algumas questões práticas. A equipe de louvor pode subir aqui, por favor.
eu queria que vocês colocassem nos seus corações algumas aplicações práticas para ajudar a você ter uma vida mais acessível com as coisas de Deus. Primeira, lutar contra a preguiça espiritual. Muitas vezes dormimos espiritualmente, quando deveríamos estar vigilantes. A palavra de Deus diz, vigiai e orai. Ah, irmão. Cultivar uma vida de oração constante. Muitas vezes nós oramos com emergência. Já reparou isso? Na emergência. Meu irmão. Quando o trem pula aí para o seu lado aí, o que você vai fazer? Joelhinho no chão, né? Será que é assim? Mas a Bíblia nos ensina. Tessalonicenses 5,17. A gente precisa ter uma disciplina diária. Submeter a nossa vontade à vontade de Deus. A nossa oração, irmão, precisa estar alinhado com o coração de Deus. Ou seja, o nosso coração tem que estar alinhado com o coração do Senhor. Mateus 6,10. Questões práticas aqui. Perseverar na oração em tempo de crise. Meu irmão, muitas vezes a resposta de Deus não é imediata. Mas Ele responde. E Ele fortalece. Mesmo que pareça repetitivo. Muitas vezes eu estou orando as mesmas questões. Mas a insistência, ela fortalece a nossa fé. E também Deus responde. Se você analisar Lucas, Evangelho de Lucas 18, o contexto que está lá em versículo 1 ao versículo 8, você vai perceber essa história. E por fim, valorizar a comunhão e o apoio mútuo. Nós precisamos, irmãos, apoiar uns aos outros, orar uns pelos outros, vigiar uns aos outros. É bom você ser vigiado. É bom você receber um puxão de orelha. Porque o pai, o bom pai, o pai que ama, ele só não coloca a mão na cabeça. Ele puxa a orelha. Ele corrige. Ele leva disciplina. E é importante esta comunhão. Então, irmãos, para concluir aqui, o episódio de Getsêmani, muitas vezes nós vemos aquela percepção da entrega de Jesus, que foi algo maravilhoso, que nos trouxe o quê? A salvação. Aquele episódio foi o início, né? Foi o início da via dolorosa. Foi o início da sua crucificação. Mas o episódio de Getsêmani não é apenas isso. E nem sobre os discípulos sonolentos. Mas eu vejo aqui que é uma luta entre a carne e o espírito. Repetindo, os discípulos dormiram, porque não discerniram o peso do momento. Jesus, em contraste, enfrentou a sua maior angústia em oração. E saiu fortalecido para cumprir a sua missão. Creia que todos nós temos uma missão. Uma missão. Você não está aqui hoje. Eu creio nisso. Apenas por conta do seu desejo. Mas eu creio que você está aqui hoje porque Deus quis com que você tivesse aqui hoje.
Deus, Ele manda nas nossas vidas. Ele tem um domínio sobre as nossas histórias. E essa é uma verdade que nós podemos colocar em nossos corações. Estar desperto e vigilante é o chamado de Cristo para a sua igreja. O sono espiritual nos leva à queda, mas a oração e a vigilância nos mantém firmes diante das tentações do mundo e da cruz que temos que carregar.